Janete Fournier. Ela é cirurgiã dentista com habilitação em medicina do sono, medicina natural, doutora em acupuntura, e ela coordenou o ambulatório de acupuntura do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, é diretora científica da Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontoestomatologia, é isso, né? E da Escola Pan-Americana de Estudo e Controle da Dor, membro da Academia Mundial de Terapia Neural. Então, vamos agradecer aqui a presença da doutora Janete. Obrigada a todos. É só clicar, eu tô clicando. Isso. Isso mesmo. Deus do céu. Aqui. Vamos ver aqui. Não é esse, não. Não é esse. Duro que não dá pra pegar. Tem outra extremidade. Olha onde tá. Só um minutinho. O que precisa fazer? Tem uma pasta que tá o slide dela, tá vendo? Tem que abrir essa pasta. Isso. Desktop. Evento Campinas. Evento Campinas. Aqui. De novo aqui. Silvia, se você quiser, eu posso transmitir a apresentação da Janete. Esse aqui, Janete, PDF. Só um minutinho que a gente está pegando. Pronto. Deu certo aqui, Aline. Obrigada. Deu certo, é. Já tá compartilhando com o vídeo? Deixa eu ver o PDF, tem o PPT também. Será que melhor o PPT não é mais fácil? Não, calma. Deixa. Vou pedir para a Aline transmitir. Aline, transmite então, por favor. Aline, peraí que eu vou te enviar porque fiz uma mudança, peraí. Deixa eu ficar assim. Aline, consegue passar? Oi? Aline, consegue passar, será? Porque você está no PDF, né? A gente tem o PPT também. Oi, gente. Eu consigo passar aqui, tá? Agora é só colocar a tela do StreamYard no telão de vocês que dá tudo certo. Beleza. Tá, então você passa pra gente, por favor. Acho que agora deu certo. Vamos iniciar. Obrigada a todos aqui pela paciência. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Acho extremamente importante o tema. Esse ano, inclusive, a gente vai ter um evento voltado principalmente para as crianças. É um tema que é necessário por uma questão de saúde pública, né? Muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas procurando médicos, indo fisioterapeutas, dentistas, diversos profissionais da área da saúde. E, infelizmente, suas queixas como base não estão sendo avaliadas, porque muitas dessas queixas, como base, têm exposição excessiva à radiação ou à sensibilidade. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, em 2011,
Aline, desculpa, eu ia passar aqui. Aline, pode passar, por favor, o slide. Então, em 2011, o IARC reuniu em Lyon 30 cientistas, né, do mundo todo, de 14 países, foram reunidos, e esses cientistas, eles discutiram a exposição e os riscos à radiação, e eles encontraram várias evidências, né, o grupo encontrou essas evidências, algumas dessas que eu postei aqui, por exemplo, como que o uso do celular promove alta taxa de absorção de energia de radiofrequência no cérebro, surgimento de câncer ipsilateral ao lado do uso do celular, ou seja, uma maior incidência que vem crescendo, né, do glioblastoma, por exemplo. E esses cânceres, o que tem acontecido? O mesmo lado que tenha surgido esse câncer tem sido o mesmo lado que a pessoa usa o celular. Né? Então, são algumas evidências que vão mostrando realmente para a gente os riscos, né? Por outro lado, aqui em crianças, eles viram que o cérebro tem uma absorção de 2 vezes maior, o crânio 10 vezes maior em comparação com o adulto. Como já foi falado até pelo Dr. Cláudio aqui, pelo professor Cláudio, pela Magda Rabas, na verdade a gente entende, vamos mostrar um trabalho mais adiante, que o tamanho, a dimensão do crânio da criança é menor, o que viabiliza, né, a penetração dessa radiação. Além disso, a gente tem uma calota craniana mais fina, então facilita essa passagem de energia, e uma quantidade de água maior, né, na cabeça das crianças. Então, tudo isso intensifica os danos para as crianças. E é o que eu falo sempre, né? Antigamente a gente via a criança chorar e os pais davam no chupeta. Hoje em dia a criança chora e não é mais a chupeta, é o celular, a tablet, né? Então esse que é o grande problema, porque a gente está expondo a criança realmente de uma forma muito importante. Bom, esse grupo levantou várias evidências, né? Também como alteração imunológica, alteração na barreira hematoencefálica, estresse oxidativo, apoptose. E aí, o que a gente vê também? Na verdade, o uso, por exemplo, de glifosato, uma série de contaminantes ambientais associadas a essas alterações, a gente tem uma intensificação de tudo isso. Porque a gente não está simplesmente exposto à radiação eletromagnética. Nós vivemos num mundo, né, que não tem mais volta, extremamente poluído, né, que a gente respira esse ar, é o produto de limpeza que a gente usa, enfim, tudo isso vai se somando e aí a gente vai intensificando os danos. Pode passar, Aline, por favor. Então, para que a gente possa entender, depois dessa reunião, né, de 2011, a OMS classificou a exposição à radiação eletromagnética, os campos não ionizantes, como grupo 2B. E o que seria o grupo 2B? Né, para a gente poder entender possivelmente cancerígeno, para que a gente possa ter algum tipo de comparação. O que é possivelmente cancerígeno? Então, aqui eu coloquei uma tabela que foi retirada do IARC, né? Quem quiser consultar pode entrar no site dessa Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que é o IARC. Nessa tabela existem várias classificações, que seria cancerígeno, sim, já está comprovado, provavelmente cancerígeno, possivelmente, ou não existem evidências, por exemplo. Ok? Então, no grupo 2B, a mesma comparação que a gente tem com a exposição à radiação não ionizante, nós temos o metilmercúrio. E todos nós sabemos dos riscos do mercúrio. Né? A gente, no Brasil, por exemplo, a gente não encontra mais termômetro de mercúrio, porque a gente sabe que esse termômetro quebra, a gente tem uma exposição muito grande à nossa saúde, um risco grande. Né? Os dentistas, antigamente, tinha dentista até que brincava com a criança, dava mercúrio na mão dela para distrair, aquela bolinha de mercúrio, e hoje em dia ninguém mais faz isso. Né? A própria amálgama vem caindo em desuso com o passar do tempo, por questões de contaminação ambiental, e a gente sabe os danos disso. Então, a gente pode ver o quê? Que existe uma comparação, uma equivalência no risco do mercúrio com o uso do celular, por exemplo. Além do mercúrio, HPV, né, que é um vírus, que a gente até desenvolveu uma vacina, né, para esse vírus, justamente porque a gente sabe do risco, do aumento do risco de câncer, né, quando a pessoa tem o HPV. E aí, na verdade, o HPV também está na mesma classificação, assim como os falatos, por exemplo. A gente compra hoje em dia produtos cosméticos, shampoos, e a gente busca produtos que estejam livres de falatos também, porque a gente sabe do risco. Né? Então, na verdade, para que a gente possa entender, embora todas as evidências mostrem que o risco parece muito maior do que estar simplesmente no 2B, mas até o momento a classificação da OMS está nessa classificação e que a equivalência são essas que eu dei o exemplo e existem muitos outros. Pode passar, Aline, por favor.
Então, aqui é um questionamento que eu coloco, né? Então, o equilíbrio, por exemplo, ele faz estudos a curto prazo e com efeitos térmicos. Então, a preocupação não tem um efeito térmico, não oferece risco. E aí eu mostro que existem diversos trabalhos, aqui, por exemplo, um trabalho que falam que a fotomodulação melhorou a microbiota intestinal. O que seria isso? A irradiação do laser infravermelho no abdômen de ratos melhorou a microbiota deles. Ou seja, o laser infravermelho, ele não vai causar um aumento de temperatura, ainda assim ele pode se induzir alteração da fisiologia. Ele aumenta, por exemplo, a glutationa, né? Então, a gente vê que existem várias mudanças que podem acontecer sem necessariamente a gente ter um aumento de temperatura que seja ele que vai induzir a riscos. Pode passar. Então, a radiação, ela traz múltiplos efeitos, né, sobre o nosso organismo. Não são poucos, são diversos. Aqui eu coloquei só alguma coisa, porque a gente tem pouco tempo. Mas, assim, uma das coisas que ele atua é diretamente sobre o nosso ritmo circadiano, né? Diversos trabalhos demonstrando a alteração, por exemplo, do cortisol. E quando a gente fala de cortisol, a gente tem que entender que não é só o cortisol alto que é o problema, o cortisol baixo também. E também de acordo com o horário. Então, um cortisol alto de manhã, talvez não seja tão ruim, dependendo do quão alto está. Mas se esse cortisol começar a cair durante o dia, a gente vai ter uma alteração desse ritmo circadiano. E aí começa o problema. Porque alterações do ritmo circadiano são comprovadamente deletérias. Por quê? Elas aumentam o risco de infarto, elas aumentam o risco de depressão, de ansiedade, de hiperatividade, elas aumentam o risco de diversas doenças, né? O trabalhador noturno no Brasil, por exemplo, ele recebe insalubridade justamente por alterar seu ritmo circadiano. Então, é algo que a gente já está muito bem definido. Então, uma das coisas que ela faz é isso, né? Tanto por aumento dos níveis de cortisol livre, como em algumas pessoas, com o passar do tempo, vai caindo esse cortisol. Outra coisa que é muito prevalente é a redução da melatonina. E a melatonina, eu falo sempre assim, quando a gente fala de melatonina, a gente só pensa em sono, né? Só que até as algas produzem melatonina e a alga não dorme. Na verdade, a melatonina ela tem uma ação muito importante antioxidante sobre todo o nosso organismo. Mas não só antioxidante, a melatonina ela não é produzida só pela pineal. Praticamente todos os nossos órgãos produzem a melatonina como ação citoprotetora, né? Então, quando a gente tem uma redução da melatonina, a gente tem um aumento do risco do câncer, entre outras coisas que eu vou falar melhor mais adiante. Bom, além disso, a gente tem redução de enzimas antioxidantes, né? Então, a glutationa, por exemplo, tem sido frequentemente observada em níveis mais baixos em pessoas com alta sensibilidade. O que não se sabe ainda, talvez, é se pessoas que têm um polimorfismo com redução na produção da glutationa vão ser mais hipersensíveis, provavelmente sim, mas a radiação também reduz os níveis da glutationa, assim como superóxido de dismutase e catalase. Então, levando em consideração o estresse oxidativo que a gente vive hoje em dia, tanto por excesso de trabalho, por excesso de exposição a contaminantes ambientais, né, onde a gente precisa de uma resposta antioxidante maior para nos proteger e evitar vários danos à nossa saúde, com a redução disso, a gente repercute negativamente, aumentando esse estresse oxidativo. Por outro lado, o zinco também, ele frequentemente tem sido encontrado em níveis menores. Mesma coisa, a gente não sabe ainda se esses níveis caem como forma de proteção antioxidante frente à exposição à radiação, ou se, na verdade, pessoas que tinham níveis mais baixos de zinco acabam sendo mais prejudicadas. Mas a verdade é que, em geral, níveis de zinco têm sido mais baixos na maior parte das pessoas, e isso tem prejudicado ainda mais. A gente tem também a membrana celular alterada, né? A membrana da célula tem um potencial elétrico, e isso é importante. Nosso corpo todo funciona através da eletricidade. Quando a gente faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, a gente está avaliando exatamente a eletricidade do nosso corpo, né? Então, a célula, quando tem alteração do potencial elétrico, uma das coisas que acontece é que esse potencial elétrico, ele mantém uma certa distância entre as hemácias, entre as células em geral. Quando você tem a redução disso, você acaba tendo uma aglomeração dessas células, e isso vai dificultar a passagem de oxigênio para dentro da célula, de nutrientes para dentro da célula, e vai dificultar a excreção de toxinas de dentro da célula para fora. Eu vou mostrar mais adiante um trabalho da doutora Magra Rabas até falando sobre isso.
Então, também temos a alteração da barreira hematoencefálica, né? Então, alguns trabalhos até questionando riscos de Alzheimer relacionados a essa alteração da barreira hematoencefálica devido à radiação eletromagnética, falando da radiação da ionizante. Desregulação hormonal também é um dos temas que a gente está vendo assim muito, né? Então, diversas experiências sendo feitas, inclusive em ratos, né? E a gente percebe a redução da qualidade do espermatozoide, a redução da quantidade de espermatozoides. Então, um aumento da infertilidade, a gente percebe também a progesterona, por conta da melatonina, uma redução da progesterona com uma maior prevalência da dominância estrogênica. Pode passar, por favor. Então, aqui é um trabalho falando sobre a melatonina, né? O que acontece? Então, aqui é um trabalho que mostra que a radiação baixa, né, os níveis de melatonina livre. E o que a redução da melatonina causa? Então, uma das coisas que a gente observa é o aumento do risco de câncer, como eu falei, a maior parte dos nossos órgãos produz, né, melatonina como forma citoprotetora, como forma de proteção, até do nosso DNA, das nossas mitocôndrias. Por outro lado, a gente tem uma maior prevalência de dominância estrogênica, né? A melatonina, ela controla os níveis de estrogênio e, ao mesmo tempo, ela aumenta os níveis da progesterona. Isso é importante, porque a gente tem que ter, para a gente ter saúde, a gente tem que ter uma relação adequada entre progesterona e estrogênio. Estradiol, estriol, estrona. Então, esse equilíbrio, muitas vezes você pode até ter níveis adequados de estradiol, estriol, estrona, mas quando você tem níveis reduzidos da progesterona que podem ser causados pela deficiência da melatonina, a gente vai ter sintomas, por exemplo, como a TPM, a gente pode ter mais endometriose, miomas e assim por diante. Por outro lado, a gente vê também, com a redução, o encurtamento de telômeros, aumento de diabetes, né? Não só diabetes, mas resistência insulínica. Então, são pessoas que podem ter desde o cisto ovariano, por exemplo, decorrente da resistência insulínica, uma vontade maior de comer doce, carboidratos, aumento das proteinases, inclusive das metaloproteinases. E a gente sabe hoje em dia que as metaloproteinases são muito importantes em diversas coisas, como doenças autoimunes, mas também na proteção do câncer. Uma pessoa que está com câncer, com aumento de metaloproteinase, principalmente metaloproteinase 9, a gente tem um câncer mais invasivo, ele tem mais facilidade para invadir o nosso corpo, ou seja, metástase. E distúrbios de comportamento, que é extremamente prevalente, né? Na verdade, quando a gente tem alteração do cortisol, a gente vai ter mais alterações de depressão, ansiedade e fadiga. Pode passar. Então, aqui já é um trabalho que mostra o quê? É um trabalho que foi feito mostrando 400% de aumento do cortisol. Isso não é pouco, isso é muito, né? A gente tem que entender que o aumento do cortisol é diretamente relacionado com o estresse e com alterações psicobiológicas. Então, nesse caso, a gente encontra o quê? Pessoas com queixas emocionais, como depressão, fadiga, irritabilidade, insônia e outros sintomas. E os autores, eles chamam a atenção que a exposição que foi gerada aqui nesse trabalho foi muito menor do que a proposta pelo equilíbrio. Então, a gente vê que uma exposição menor do que a proposta pelo equilíbrio já é capaz, já é possível de promover danos psicobiológicos por aumento do cortisol livre. Essa avaliação foi feita na saliva. Pode passar. Esse aqui é um trabalho do professor Paulo Fernandes, que está aqui conosco, né? Ele tem muitos trabalhos incríveis. Esse é um dos trabalhos que a gente vê uma maior penetração da radiação, né, do crânio em crianças, em comparação com o adulto, né? Então, se a gente vê as cores, né, então o amarelo é onde tem uma maior penetração. Então, a gente percebe que a gente chega a pegar 50% do cérebro da criança quando tem uma aproximação maior do telefone celular. Pode passar. Aqui é um outro trabalho do doutor Cláudio, né, é onde a gente vê o quê? Então, o risco, na verdade, aqui tem dois trabalhos, né, e eles falam o quê? Várias coisas. Então, a proximidade desses equipamentos eletrônicos próximo ao nosso corpo, eles repercutem sobre o corpo todo. Então, quando a gente vê aqui essa imagem, por exemplo, a gente vê que todo esse corpo está sendo irradiado, né? Então, o que vai variar é que, de acordo com a luz, né, com a cor, então a cor amarela, a gente tem uma intensidade de radiação maior, mais forte, levando a mais danos, obviamente. E aí a gente vê o risco, por exemplo, do uso de tablets, uso de notebooks próximos do abdômen,
principalmente por gestantes, né? Principalmente, mas não só por gestantes, porque a gente aumenta o risco de problemas abdominais de forma geral. Então, aqui tem um outro trabalho atrás, né, da doutora Magda Rabas, que fala sobre o uso do celular, por exemplo, no bolso da calça, poder aumentar. Ela fez uma avaliação onde ela percebe um maior, um crescente número de câncer coloretal em jovens, o que não era tão comum. E existe talvez uma correlação com o excesso do uso do celular no bolso com esses cânceres. Além desse trabalho, existem vários outros, né, trabalhos mostrando, inclusive, 40 minutos do uso do celular no bolso da calça pode ser o suficiente para alterar a qualidade de espermatozoides e a quantidade da produção e a qualidade. Pode passar. Então, aqui é um outro trabalho contrário, né? Hoje eu mostrei que o uso do laser, por exemplo, é possível de causar uma alteração na nossa microbiota, né? Melhorando a microbiota. Aquele trabalho mostrou que a radiação nos ratos melhorava alguns tipos de lactobacilos, que são bactérias que a gente deseja muitas vezes aumentar. Já esse trabalho é exatamente o contrário, né? Então, ele mostra que o uso do celular, quanto mais tempo se usou o celular, onde eles chamam até de heavy users, né? Quanto mais tempo usava o celular, maior a alteração da microbiota, da diversidade e qualidade dessas bactérias. Então, o que aconteceu? Eles viram um aumento da Escherichia coli, por exemplo. A gente precisa de Escherichia, todos temos, mas tudo isso deve ter níveis adequados. Com o aumento da Escherichia coli, nós vamos promover diversas doenças, né? Por outro lado, além do aumento da Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente não esperaria que ela aumentasse para não gerar dano, houve uma redução, por exemplo, de algumas cepas de lactobacilos. E aí a gente sabe, hoje em dia, né, se usa muito o uso de probióticos, que são os lactobacilos, bifidobactérias, são diversos tipos de bactérias como forma de repor para a gente ter saúde. Então, esse trabalho mostra que o uso do celular, quanto mais tempo a gente usar, a gente vai ter um aumento de bactérias patógenas e, por outro lado, a redução de bactérias protetoras do nosso organismo. Esse trabalho também são dois trabalhos bem interessantes, porque um deles eles colocaram também essas bactérias em placas, né? E eles viram que elas se tornavam mais resistentes a antibióticos. Foram feitas 3 provas, inclusive, né, com essas bactérias. E quanto mais tempo elas ficam expostas à radiação, parece que elas vão criando uma tolerância maior aos antibióticos. E a gente sabe hoje em dia os riscos dessa exposição aos antibióticos, né? Desculpa. O risco da exposição à radiação, reduzindo realmente a eficácia do uso do antibiótico, que é uma preocupação que a própria OMS hoje em dia coloca das superbactérias. Pode passar. Aqui um outro trabalho que foi feito com 105 voluntários, onde eles viram que eles dividiram o grupo em 3, né? Teve o grupo controle, o grupo que usava 20 minutos por dia de celular e o grupo que usava 1 hora por dia de celular. Então, em resumo, o grupo que usava 1 hora por dia do telefone teve uma redução importante dos antioxidantes na saliva, né, entre eles também a melatonina. E também a redução da IgA. A IgA é uma hemoglobina importante, né, como protetora de todas as nossas mucosas. E aí, com essa redução, a gente também vai repercutir negativamente sobre as nossas defesas. Então, quanto maior o tempo de uso, menor a quantidade de antioxidantes e da IgA. Pode passar. Esse trabalho da doutora Magda Rabas, né? Na verdade, tem 2 trabalhos que eu trouxe aqui. O que eles mostram? Então, alteração da variabilidade cardíaca. Os voluntários foram expostos à radiação sem saber o momento que eles estavam sendo expostos, em que momento se ligava o Wi-Fi ou se desligava. E o que eles avaliaram? Que várias pessoas tinham uma alteração da variabilidade cardíaca. Em alguns, chegava a dobrar a frequência cardíaca quando expostos ao Wi-Fi. Por outro lado, a gente vê uma alteração, né, aqui das hemácias, onde a gente percebe uma aglomeração maior, como eu falei no início, né? As células deveriam estar mais soltas, né? As hemácias deveriam estar mais soltas. Quando a gente tem essa aglomeração, a gente vai gerar uma série de dificuldades entre passagem de oxigênio, nutrientes e assim por diante. Pode passar. Então, estima-se que 10 milhões de pessoas, que seria 5% pelo menos no Brasil, sejam severamente sensíveis. Isso aqui é uma fonte que foi extraída do site da doutora Magda Rabas também. E aqui eu apresento 3 artigos, né,
falando um pouco sobre essas questões. O primeiro artigo eu recomendo muito, quem puder ler, realmente vale a pena, porque a gente tem desde como a gente entendeu o que é uma pessoa sensível, como pode ser diagnosticado, o que é encontrado e assim por diante. Pode passar. Então, no início, muitas dessas pessoas se consideravam que eram questões psicogênicas, simplesmente, que não existia uma relação. Hoje em dia, a gente já sabe, sim, que existe uma relação. Então, diversos marcadores, né? Isso aqui que eu escrevi é relacionado àquele artigo que eu acabei de citar, o primeiro, né, da esquerda. Então, o que esse artigo fala? Que a gente, fazendo avaliação, diversas avaliações, as pessoas com sensibilidade têm uma maior prevalência a algumas alterações. Então, uma das alterações mais comuns que tem nessas pessoas todas é uma sensibilidade química multissistêmica. Né? O que é a sensibilidade química multissistêmica? É uma sensibilidade a produtos químicos em geral. Né? Então, que isso pode vir desde produtos de limpeza usados em casa, perfume, né? São pessoas que têm uma redução na tolerância, seja talvez por questões de polimorfismos, seja porque se expuseram de uma forma exagerada a alguns produtos químicos ou que reduziu a tolerância delas a tudo isso. Então, é muito comum pessoas com sensibilidade, associada à sensibilidade, elas terem uma sensibilidade também ambiental. Por outro lado, de todos esses marcadores que estão aqui, o mais prevalente é a estamina, né? Então, se eu não me engano, acho que 80% das pessoas com sensibilidade, a gente encontra uma estamina alta. E quando a gente pensa em estamina, a gente pensa muito em energia, né? Só que a estamina ela não é relacionada só com energia. A estamina é uma amina bioquímica que também atua como neurotransmissor e ela traz diversas alterações no nosso organismo, diversas. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, enxaqueca, coceira no corpo, sim, sintomas parecidos com alergia, sim, mas não necessariamente. Algumas pessoas têm estamina alta, não têm coceira, não têm alteração de IgE, mas elas têm distúrbios digestivos, ânsias de vômito, dor no estômago, zumbido. Então, vários dos sintomas que vêm das pessoas que têm sensibilidade vêm pelo excesso de estamina. Por que esse excesso acontece? Na verdade, a exposição a esses campos eletromagnéticos altera a nossa resposta do nosso organismo e entende como se fosse algum tipo de agressor. Então, a estamina ela pode aumentar, por exemplo, se a gente tiver contato com fungos, se a gente tiver microtoxinas em geral, ou se a gente tiver uma virose, como seja uma Covid, por exemplo. Né? A Covid também ela altera a estamina, porque o nosso corpo aumenta a produção de estamina, entendendo que ele tem que se defender. Só que em algumas pessoas isso acontece com maior prevalência. Algumas têm uma alteração genética, a diaminoxidase, que é uma enzima que degrada a estamina, que faz com que essa estamina aumente muito mais. E algumas pessoas, por terem uma sensibilidade química sistêmica, como falei, isso propicia mais esse aumento da estamina associado à exposição eletromagnética. E com o aumento dessa estamina, elas podem ter, então, todos esses sintomas que são correlacionados com o aumento da estamina em geral, que eu vou falar melhor já já. Então, além da estamina, a gente pode ter o aumento da IgE, e não necessariamente associado à alergia. Então, essas pessoas têm uma IgE alta e sem ter necessariamente uma coceira, uma dermatite ou qualquer coisa assim. Além disso, essas pessoas têm uma redução importante de melatonina, de forma geral, a maioria tem. Déficit de vitaminas também é uma coisa extremamente prevalente, então a gente entende que pessoas que se alimentam pior, elas se expõem. Quando se expõe, né, ao uso do celular, ao Wi-Fi e tudo mais, elas vão ter maior risco, né, de problemas de saúde relacionados a isso. Principalmente, como eu falei hoje, no zinco. Por outro lado, biomarcadores relacionados à barreira hematoencefálica também costumam estar alterados, né, porque a gente sabe que existe uma alteração dessa barreira. Metabólitos urinários de neurotransmissores também, porque como a gente tem redução de melatonina, alteração do ritmo circadiano, nós automaticamente, com o tempo, passamos a ter alteração também dos neurotransmissores. A glutathiona oxidada também, que é um antioxidante extremamente importante, relacionado também com a ventilação do nosso corpo. Frequentemente, ela está mais baixa nessas pessoas como forma de defesa do estresse oxidativo promovido pela radiação. Pode passar, Aline. Em relação à tomografia, né, e ressonância, parece que não são os melhores exames para a gente fazer algum tipo de acompanhamento ou diagnóstico de sensibilidade. O Doppler parece ter sido mais interessante do que a ressonância e a tomografia, onde a gente vê um menor índice de pulsatividade na artéria cerebral e alteração na velocidade do fluxo sanguíneo. Pode passar.
Então, aqui eu coloquei, naquele trabalho, ele mostra o que é mais prevalente, o que a gente encontra, né, mais prevalente nessas pessoas, quais são os sintomas. Então, nessa cor mais escura, eu coloquei os mais comuns, que seria dor de cabeça, anestesia e fadiga. Né? Esses 3 sintomas são os mais comuns da sensibilidade, mas além desses 3, nós temos diversos outros. Então, por exemplo, o tinnitus, né, zumbido, hipoacusia, depressão e assim por diante também são sintomas bastante comuns. Lembrar que quando a gente tem um aumento da estamina, que é uma coisa muito comum nessas pessoas, a gente tem o zumbido, a gente pode ter depressão, a gente pode ter várias dessas coisas, inclusive a fadiga, porque a fadiga, a estamina aumenta, também estimula o aumento do cortisol, e o aumento do cortisol também pode simular uma fase que muitos chamam de fadiga crônica, né? Muitas vezes é por conta do excesso desse cortisol. Pode passar. Então, aqui é um trabalho que fala sobre a alteração dos glomérulos de ratos que foram expostas também à telefonia celular, e eles viram que o uso do ácido fólico melhorou. Se a gente olhar esse gráfico, por exemplo, né, então foram 24 ratos expostos a frequência de 900 MHz por 21 dias e por 1 hora. Isso aumentou o estresse oxidativo e a apoptose em vários tecidos do corpo e reduziu as atividades renais sódio, catalase e glutationa. Então, essa faixa preta nesse gráfico é o grupo controle e ao lado é o grupo de radiação elétrica, que foi exposto à radiação eletromagnética, onde a gente vê uma redução nos glomérulos desse grupo. Pode passar. Então, é isso. Muito obrigada a todos pela presença.